Você vai ouvir agora as explicações do Apocalipse com o pastor Eliezer Pereira de Freitas. Pois bem, a explicação do Apocalipse de hoje é a seguinte: a última semana da profecia das 70 semanas de Daniel, capítulo 9, ela é igual ao que está escrito do capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 19. Eu vou falar bem devagar para que você possa entender, meu irmão, minha irmã. O que eu estou dizendo é o seguinte, que o versículo 27 do capítulo 9 de Daniel, ele é igual ao que está em Apocalipse 6 e 19. Ou seja, melhor dizendo, Daniel 9, 27 é um resumo muito abreviado dos fatos que são profetizados em Apocalipse 6, 19. Então, quando você for ler o livro do Apocalipse, é uma coisa para se ter em mente. Daniel 9, 27 é a 70ª semana da profecia das 70 semanas. Apocalipse do 6 ao 19 é a 70ª semana também. Está escrito assim em Daniel 9, 27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Ou seja, Daniel 9, 27 é um resumo de Apocalipse 6 ao 19. Simplesmente isso. Porque o que nós vemos em Apocalipse 6? O cavaleiro do cavalo branco que sai quando Jesus, o Cordeiro de Deus, abre o primeiro selo do livro selado com 7 selos. Aquele cavaleiro branco que sai vencendo para vencer, ele é o príncipe romano, ele é o anticristo, que começa fazendo uma aliança com muitos, ou seja, com o povo de Israel, com muitos em Israel. Então, em Daniel 9, 27, ele firmará aliança com muitos. Isso equivale ao capítulo 6, a abertura do primeiro selo, o cavaleiro branco que sai. É o anticristo, fazendo aliança com o povo de Israel. Lá no capítulo 13, fala a respeito da besta que sobe do mar. Fala da besta que sobe da terra, que faz uma imagem para a primeira besta, e essa imagem, ela até fala e faz morrer quem não adora a besta. Está escrito lá em Apocalipse, capítulo 13. Isso equivale à metade do versículo 27, que diz: e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sob as asas das abominações virá o assolador. Ou seja, aquele cavaleiro do cavalo branco se torna no assolador. Esse assolador aqui é a besta. O cavaleiro branco ele se transforma no assolador na metade da semana. E aí diz, e isso até a consumação. Consumação de quê? Da semana. E o que está determinado será derramado sobre ele, sobre o assolador. O que está determinado? Que Jesus volte e lance ele vivo no lago de fogo. Então isso vai ser derramado sobre o assolador. Agora, vale lembrar que para você que não está familiarizado com as profecias da palavra de Deus, essa semana que nós estamos falando aqui é uma semana não de dias, mas é uma semana de anos. Então são 7 anos que estão por vir, a 70ª semana de Daniel. Se você, meu amigo, minha amiga, ler em Daniel capítulo 9, você vai ver, a partir do versículo 25, a profecia das 70 semanas. E o anjo diz para Daniel que 70 semanas estavam determinadas sobre o povo de Daniel e sobre a santa cidade, ou seja, sobre o povo de Israel e sobre Jerusalém. O povo de Daniel é o povo de Israel. Então nós sabemos que 69 semanas, que equivalem a 483 anos,
iriam se cumprir antes que Jesus fosse morto na cruz. Jesus foi morto, já se cumpriu esses 483 anos. Então ficou faltando 7 anos, uma semana de anos, para se cumprir, que não cumpriu ainda. É por isso que a igreja não vai estar na terra nessa 70ª semana da profecia de Daniel. Não vai estar, porque é uma semana que está determinada sobre o povo judeu. Então, nós vamos falar muito sobre isso mais para frente, mas por hoje é só. Guarde essas informações, meu amigo, minha amiga, sobre esse paralelo, né? Daniel 9:27 é igual a Apocalipse do capítulo 6 ao 19. 70ª semana da profecia das 70 semanas de Daniel. Que Deus os abençoe. Hoje estamos terminando até um pouco mais cedo, né? 21h17. E amanhã, se Deus quiser, se Jesus não voltar antes, estaremos aqui novamente, se Deus quiser. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Você ouviu Uma Palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.